Os navios que vêm estabelecendo ligações marítimas para a região autónoma do Príncipe estão impossibilitados de atracar no cais da cidade de Santo António. Isso devido a um acidente resultante de uma operação mal sucedida e que fez cair ao mar uma máquina retroescavadora de 18 toneladas. Até ao momento foram feitas várias tentativas no sentido de, pelo menos, afastar a máquina da zona acostável dos navios, mas sem sucesso. Os jovens empreendedores selecionados para receber o microcrédito do governo saíram hoje às ruas da cidade de São Tomé para exigir os seus direitos. Os manifestantes depararam-se com um forte dispositivo policial que os impediu de chegar perto do Palácio do Governo. Estes jovens empreendedores reivindicam o pagamento do microcrédito para o qual foram selecionados e que deveria ser feito em dezembro último, mas até agora não aconteceu. Estamos a reivindicar o nosso direito, porque nós viemos aqui ter como o senhor primeiro-ministro, falamos com o senhor primeiro-ministro e o senhor primeiro-ministro nos disse que ele não queria confusão, ele não queria contenda, ele não queria nada. E para a gente aguardar 2 semanas para poder passar a guarda festiva. E depois da guarda festiva, ele havia de nos chamar outra vez para falar conosco. Ele não nos chamou. Viemos cá uma vez, viemos 2, viemos 3. O que ele diz ao protocolo dele é para nós fazermos uma carta. Fizemos uma carta, até então não houve nenhuma resposta. Mas quando viemos ter com o primeiro-ministro disse que sim, para não ter problema, que cada um jovem havia de tomar seu crédito. Que muito bem ele sabia que havia dinheiro sim. Mas o banco onde eu estava, ele não sabia. Para a gente calmar, não fazer confusão, não fazer nada. Não é que o primeiro-ministro do esporte vai para a televisão falar uma outra coisa. Eu não sei quem está a mentir e não sei quem está a falar a verdade. Porque o primeiro-ministro diz uma coisa e o ministro do esporte diz outra coisa. É outra coisa. O ministro do esporte fez uma coisa que nós estamos muito revoltados com ele. Hoje estão lá e amanhã não estarão. Porque o primeiro-ministro do esporte disse que se calhar já vão ter que tomar esse dinheiro para beber cacharamba. Isso é um insulto para jovens. Geral. Isso é um insulto para jovens, porque nem o jovem não vai ter que tomar crachá para beber cacharamba. Os manifestantes afirmam-se indignados e reclamam a falta de oportunidades com que jovens santomenses se deparam. O jovem tem que ter oportunidade, porque se não tem oportunidade, ele vai trabalhar como? Ele vai pegar onde? Será que o jovem tem que roubar? E quando rouba tem que ir para a cadeia. Mas quando o rico rouba, o rico não vai para a cadeia. Os jovens empreendedores afirmam que continuarão a lutar pelos seus direitos. E nós temos que reivindicar até o máximo e até o fim. E não vamos ficar por aí. Porque mesmo se aparecem 3 pessoas, nós viemos para o gabinete do primeiro-ministro. Porque nós estamos a reivindicar o nosso direito. E a outra coisa, muita gente estava vindo, pessoas estavam a dizer que porque a polícia está lá em cima, a polícia está a prender a pessoa. A polícia mata alguém. Se a polícia é para defender o Estado, se a polícia é para defender a nação santomense, a polícia vai matar alguém. Por que tem que fazer isso? Havia alguém lá embaixo a dizer, não sobem porque a polícia está a pegar a pessoa. Por que vão fazer isso? Nós não estamos a fazer isso da política. Estamos a reivindicar o direito de jovem. Não estamos a fazer por causa de política, porque aqui não tem ninguém, aqui não tem ADI, aqui não tem PCD, aqui não tem MSTP, aqui não tem ninguém. Porque nosso partido é nosso braço, nossa perna, nossa força. Porque quando eu como ADI ou MSTP, eu penso não virar de comer. Um forte aparato policial impediu que os manifestantes chegassem perto do Palácio do Governo. Ao todo, foram 108 jovens empreendedores selecionados que aguardam a oportunidade de receber o microcrédito para a implementação dos seus projetos. Cerca de 20 pescadores de diferentes zonas piscatórias do Príncipe estão munidos de conhecimentos em matéria de prevenção e riscos de catástrofes naturais, fruto de uma formação promovida esta semana na região pelo Conselho Nacional de Prevenção e Resposta às Catástrofes, CONPREC. Durante 2 dias, estes pescadores de diferentes áreas pescatórias da região do Príncipe tiveram pela primeira vez a oportunidade de conhecer como prevenir dos riscos da vulnerabilidade de São Tomé e Príncipe perante as catástrofes naturais que constituem já preocupação por parte do Conselho Nacional de Prevenção e Respostas às Catástrofes. Essa formação é somente para darmos a conhecer aos comitês de risco das zonas, neste caso começamos pelas zonas costeiras, onde são as zonas em que carecem e encontram numa situação de riscos graves. Então estamos aqui para dar aulas a esse pessoal, caso haja alguma situação, então eles como saberão
como saber lidar com estas situações. A extração abusiva de areia, abate indiscriminado de árvores, entre outros fatores, também tem contribuído muito com o aumento do nível de água no país. Para informações que nós já temos na base de satélites, o mar em determinados pontos de São Tomé e Príncipe, o mar já entrou cerca de 100 e tal metros a 200 e tal metros ou mais. E então, e como residem as pessoas nessas zonas, essa razão que estamos aí que é para dar formações a essas pessoas, esse desflorestamento, abate indiscriminado de árvores, extrações de areias e que muitas vezes criam erosões de terra, as pessoas que fazem construções em locais impróprios e havendo um deslizamento de terra, essas pessoas a qualquer momento podem ser sacudidos e criar problemas e que as pessoas realmente evitassem de terem um melhor comportamento nessas situações. Pela importância da formação, Arlindo Timóteo, um dos participantes da referida formação, manifestou a sua satisfação e disse passar informações aos outros pescadores que não tiveram oportunidade de participar. Eu aprendi muitas coisas, estou muito satisfeito e como aprendi também, eu vou também fazer informações também, tanto para as comunidades onde eu estou, mesmo na praia com os pescadores que não estão presentes e mesmo também nas comunidades onde que se encontra, a comunidade da Sundi, onde que eu vivo, e também nos outros locais. Uma pessoa não pode fazer uma casa na montanha porque isso não é próprio. Eu posso também ver aquelas pessoas que estão a fazer esse abrigo, eu posso ir lá chegar e fazer-lhes ver e fazer-lhes convencer que isso não é próprio, porque isso pode trazer causa da vida. Pescadores da Ilha do Príncipe, mais atentos às catástrofes naturais. 2 milhões de dólares é o montante de financiamento que a Sociedade Financeira Internacional vai colocar à disposição do governo santomense. Um acordo para formalizar este apoio foi rubricado na tarde de ontem entre o Ministro do Plano e Finanças e o representante regional desta instituição financeira das Nações Unidas. O acordo visa financiar serviços estruturantes para o desenvolvimento sustentável do país. O acordo entre o Ministro do Plano e Finanças e a Sociedade Financeira Internacional foi rubricado esta tarde no Ministério. Trata-se de um acordo que visa investimento da Sociedade Financeira de Desenvolvimento no setor privado. Nomeadamente, posso citar dois exemplos, temos o guichê único. Atualmente, em menos de uma semana, se consegue constituir uma empresa. Outro elemento é a abolição de alvarás para algumas áreas de negócios. O acordo, ora assinado, está orçado em 2.700.000 dólares. Há uma intervenção de vários parceiros do Banco Mundial associado, que teremos, portanto, como o veículo de condução à agência UFC. E, no essencial, vai recair sobre 2 elementos chaves, nomeadamente o estabelecimento de um guichê único para o comércio externo e, portanto, conclusão do processo de instalação de um importante sistema de informatização de dados aduaneiros, falo do Sidonia Gold. É importante termos presentes que, na filosofia do governo, o setor privado deve efetivamente ser o catalisador do desenvolvimento e crescimento econômico. Isso só é possível se também da nossa parte houver um esforço significativo no intuito de fornecer elementos chaves passíveis de assegurar precisamente que o clima de negócio seja, portanto, decora nos meandros internacionalmente vigentes. A Sociedade Financeira de Investimento é uma instituição do Banco Mundial. Esta sociedade tem apoiado São Tomé e Príncipe desde 2008 na inovação e melhoria dos serviços aduaneiros e outros estruturantes para o desenvolvimento sustentável do país, e este acordo vai mais uma vez assegurar o investimento nestes serviços. Finalmente temos um acordo que assinamos hoje, que concluiu a primeira fase, a fase de preparação do novo projeto. O projeto tem três partes. Uma parte do turismo, apoio à entrada dos turistas no país. A segunda parte é a continuação do trabalho com a abertura do negócio, como o ministro já disse. E a terceira, uma etapa maior do projeto,
apoio com o sistema da janela única, do guichê único, do comércio externo, onde trabalhamos conjunto com as alfândegas, naturalmente Ministério das Finanças. O acordo está orçado em cerca de 2 milhões de dólares e tem duração para 3 anos. O grupo equatoguinense Afron Guiné pretende instalar uma empresa construtora em São Tomé e Príncipe e criar uma sociedade com empresários santomenses. Para o efeito, chegou hoje ao país uma delegação do referido grupo para negociar com a classe empresarial santomense. Chefiada pelo presidente do grupo González Omo, a delegação empresarial equatoguinense vai permanecer no país durante 3 dias para negociar com empresários santomenses a criação de uma sociedade e, junto das autoridades nacionais, propor a criação de uma empresa construtora. Las principales áreas que pretendemos hacer que forman parte también de la vida de nuestro grupo es una empresa constructora, aunque tenemos que partir poquito a poco. Creemos que aquí se puede hacer también una carpintería para muebles. Nosotros hacemos muebles, también tenemos aluminio, si a la gente le va a importar, tenemos una carpintería de aluminio, tenemos una carpintería de hierro y también estamos en el mundo de la educación. También queremos intentar ver si se puede hacer una farmacia, si el gobierno aquí nos lo permite, si es posible en el futuro. ¿Por qué no un hospital? Porque lo estamos haciendo ahora en nuestro país y el turismo, etcétera, etcétera. Veremos lo que la oportunidad que nos brinden ustedes. Das áreas citadas para o grupo Afron Guiné, a instalação da empresa construtora é prioridade das prioridades, um objetivo que o grupo pretende conseguir no decorrer desta visita a São Tomé e Príncipe. Las prioridades es para nosotros en principio instalar la empresa aquí, considerar que ya la tenemos y como la principal empresa nuestra es una constructora, en esa empresa están todas las que aquí les he hablado. Entonces queremos crear la sociedad con la amabilidad que supongo que y las ganas que tienen también los empresarios de aquí para con los de Guinea Ecuatorial. Creo que nosotros después de abrir ya la empresa tenemos que ver los frutos en 2, 3, 4, 5, 6 meses. Este é dos frutos da visita que o Presidente da República efetuou no ano passado à Guiné Equatorial e na altura fez-se acompanhar de uma delegação empresarial santomense que mantiveram contactos junto dos empresários guinenses. O Presidente da Assembleia Nacional recebeu hoje, em audiências separadas, os representantes da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe, da Agência Geral de Regulação e do BGFI Bank. Tratou-se de uma visita de cortesia e que serviu para passar em revista aspectos relacionados com o desenvolvimento do país. As visitas foram de cortesia ao Presidente da Assembleia Nacional. Em separado, o secretário-geral da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe foi o primeiro a apresentar a sua preocupação com relação a alguns problemas que enfrenta esta central sindical. As condições sociais, condições econômicas, e são esses 2 pontos fundamentais que nós quisemos abordar com a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia. Constatamos por parte do Presidente a disponibilidade total de conduzir as nossas preocupações aos outros órgãos do poder. Compreenderá que há questões do Código de Trabalho, novo Código de Trabalho, as questões salariais, as condições de trabalho, poder de compra. Portanto, há um conjunto de situações que eu diria socioeconômico que perturbam os trabalhadores e que é necessário nós congregarmos os esforços no sentido de dar respostas. De seguida, o Presidente da Agência Geral de Regulação avistou-se com o Presidente da Assembleia Nacional. Orlando Fernandes conversou com Alcino Pinto questões que se prendem com a GERS. Nós temos como grande pilar ato normativo e a Assembleia, portanto, é um parceiro privilegiado da GERS. O diretor-geral do BGF e Bank também foi recebido esta manhã pelo Presidente da Assembleia Nacional. No início do ano, como sabe, as instituições financeiras estamos a ficar apertados com algumas regularizações e por aí fora. Os clientes nos solicitam muito neste período. Então, no início deste ano, começamos a fazer uma visita de cortesia, não só ao Presidente da Assembleia, mas todos os órgãos de soberania. Estamos a caminhar seguro, estamos a identificar o nosso nicho de mercado enquanto banco de investimento
Temos projetos sólidos em carteira que vamos desenvolver durante o ano 2013, portanto acreditamos e esperamos que tudo continue nesse ritmo. Quanto à situação bancária do BGFI, Felisberto Castilho declarou que tem feito um bom progresso desde a sua criação. O presidente da Assembleia Nacional, Alcino Pinto, reuniu-se ontem no Palácio dos Congressos com os grupos nacionais da União Parlamentar Africana, da União Interparlamentar e da Assembleia Parlamentar da CPLP. Tratou-se de um encontro de rotina para acolher subsídios de modo a dinamizar os referidos grupos parlamentares. Durante pouco mais de uma hora, o presidente da Assembleia Nacional reuniu-se com os representantes da UPA, UIP e APCPLP. A UIP, que é a União Interparlamentar, que é em princípio uma organização com a qual nós temos uma certa parceria, em que reúne-se 2 vezes por ano e vamos participando, ou melhor, a Assembleia Nacional vem participando em eventos no mês, acontece no mês normalmente de março, e a outra lá para o fim do ano. E depois nós temos igualmente a UPA, que é a União Parlamentar Africana, também é uma organização parlamentar de caráter internacional, que a Assembleia vem participando. E depois nós temos a APCPLP, que é uma organização que teve o seu início em 2009, cá em Santo Tomé, e que a Assembleia vem participando também. O encontro serviu para se colher subsídios de modo a dinamizar as ações dos respectivos grupos. Colher a sensibilidade dos vários elementos, dos vários grupos, para, em princípio, tentar ver como é que se pode dar uma nova visão aos trabalhos destes grupos, quer ao nível cá interno, quer ao nível externo. Apesar de não terem resolvido nada em concreto, algumas ideias foram registradas. Uma maior envolvência dos membros dos grupos nacionais no que concerne a preparação prévia da participação da Assembleia Nacional nessas reuniões internacionais. Mas apesar destes contributos, nada ficou definido como tal. E poderá haver eventualmente próximas reuniões no sentido de sempre abordar assuntos relativamente a nossas missões às organizações internacionais parlamentares. O 5º Congresso da Ordem dos Advogados chegou hoje ao fim. O encontro, que começou ontem sob o lema "Pelo reforço do Estado de Direito Democrático", permitiu uma vez mais os advogados refletirem sobre o estado da justiça em São Tomé e Príncipe. A discussão de temas, os meios alternativos de resolução de litígios, a arbitragem voluntária, os crimes econômicos à luz do novo Código Penal e o regime jurídico do cheque sem provisão permitiu à Ordem dos Advogados chegar a 3 principais conclusões. A necessidade de se proceder à alteração da lei sobre a arbitragem voluntária e aprovação do respectivo regulamento. A necessidade urgente de se proceder à alteração do Código das Custas Judiciais ou a declaração de inconstitucionalidade de algumas normas vertidas nesse mesmo diploma por violarem os princípios constitucionais de acesso ao direito e o princípio da igualdade. A necessidade de revisão da lei do regime jurídico do cheque sem provisão, por ser manifestamente obsoleto e não corresponder à dinâmica atual dos mercados financeiros e do comércio jurídico. A Ordem dos Advogados reafirma o compromisso com a dignidade da justiça e a defesa do Estado de Direito Democrático. Os cidadãos do Príncipe estão mais informados sobre o dossiê petróleo em São Tomé e Príncipe. Isso depois de terem participado num seminário regional de informação petrolífera organizado esta quarta-feira na cidade de Santo António pelo Gabinete de Registro e Informação Pública, GRIP, com apoio do PNUD.
Informação pública, com o objetivo de levar ao conhecimento dos cidadãos da região autónoma do Príncipe o ponto da situação do dossiê de petróleo em Santo Tomé e Príncipe no quadro de transparência na gestão destes recursos. Uma abordagem feita por um cidadão do nosso país. Ser da Agência Nacional de Petróleo, nessa bluto, em vez de gente começar com a gasolina que está mais cara, a gente começar com o petróleo primeiro. Mas acabou, sabe? E então, são dando resposta a esse conjunto de inquietações, dando resposta à gestão, à boa gestão das expectativas que se geraram no quadro da exploração desse dossiê, que nós decidimos aqui discutir isso. Iniciativa que mereceu felicitação do presidente do governo regional quando dava abertura deste seminário. Primeiramente, gostávamos de saudar efusivamente esta iniciativa do Gabinete de Registro e Informação Petrolífera na pessoa do senhor administrador, Dr. António Quintas, que desde que tomou posse tem vindo a fazer um esforço para que esta comunicação que hoje tem início viesse para o Príncipe desde 2008. Após a abertura, os facilitadores do seminário foram apresentando temas como o papel do GRIP na transparência petrolífera em Santo Tomé e Príncipe, os avanços da Zona Conjunta de Exploração Petrolífera, a abordagem conceitual do hidrocarboneto, entre outros. Temas que suscitaram no espaço de debate vários pedidos de esclarecimentos pelos seminaristas. Para nós, esses seminaristas, tendo feito esse bom trabalho, a mim parece como se fosse um grupo de pessoas que vieram de Alemanha, América, e nos trouxe uma informação de seus países, né? E nós, enquanto Santo Tomé e Príncipe, parte desse processo, não podemos ser informados assim. Temos que estar envolvidos. Preocupações que, na medida de possível, tiveram direito de respostas. Correndo o risco próprio de deixar aqui o convite deste governo, a pessoa do presidente regional do governo autónomo do Príncipe, a fazer parte nas... É imperioso que a região autónoma do Príncipe esteja mais presente no processo de exploração do ouro negro no país, defendeu o presidente da Assembleia Regional, João Paulo Cassandra, que encerrou os trabalhos do seminário sobre a informação petrolífera levado a cabo pelo Gabinete de Registro e Informação Pública na cidade de Santo António. Aos membros da Agência Nacional do Petróleo, queremos aqui deixar o aviso de que, como nas recomendações já foram frisadas, que tudo quanto se relaciona com o petróleo seja a região comunicada. Na admissão do pessoal, na contratação de outros membros, nos membros mesmo para a autoridade conjunta. E aqui, nossos agradecimentos por fim, o senhor ministro que voltou a reformular o desejo de que nós possamos participar no Conselho Nacional Conjunto, no Ministerial Conjunto, e isto, certamente, sem ouvir o seu chefe de governo, mas, sendo a pessoa que tutela a pasta, temos a certeza, e conhecendo também a pessoa do seu primeiro-ministro, temos a certeza que esse apelo, essa participação não nos será negada nunca. Por fim, agradecer a todos por o facto de terem participado nesse encontro, as participações que deram e que as recomendações aqui recolhidas sejam efetivamente materializadas para o bem e para o progresso da transparência de todo o processo petrolífero em Santo Tomé e Príncipe. Muito bem-aja a todos e declaro encerrado esse seminário. O Ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente, a convite do GRIP, foi um dos oradores do seminário sobre o dossiê petróleo. À margem do certame, Osvaldo Abreu aproveitou para, junto das autoridades regionais, inteirar-se do funcionamento dos setores afetos ao seu ministério no Príncipe. O governo regional, na pessoa do seu presidente e também do secretário das Finanças, me convidaram a percorrer
a cidade de Santo Antônio e os arredores, e não só, e pude constatar, de facto, situações que merecem uma atenção particular. Quais são essas situações, Sr. Ministro? Eu não gostaria de pormenorizar, tendo em conta que uma equipa será preparada do meu Ministério para vir cá para a região autónoma do Príncipe e fazer um levantamento devido e, portanto, para que o Governo tenha as ferramentas necessárias e assim lidar com esta situação de forma muito profissional e muito eficiente. Neste momento, há problema das estradas, problema de fornecimento de combustível, problema relacionado com a IMAI, que é mais ou menos comum em todo o país. Mas nós fazemos fé que os técnicos farão o seu trabalho e o Governo terá as ferramentas necessárias para depois agir. Fui convidado também pelo Presidente do Governo Regional para visitar os locais alternativos a um novo porto acostável da região autónoma do Príncipe, que está sendo planificado, e nós faremos este trabalho conjunto e esperamos que obter os meios necessários para, de forma paulatina e prioritária, e nós resolvermos essas faltas e essas falhas que nós temos no nosso país. Os sindicatos filiados na União Geral dos Trabalhadores Santomenses, UGT-STP, participam durante 3 dias num seminário na Casa da Cultura. O evento tem como objetivo preparar o 4º congresso desta central sindical, a ser realizado este domingo no Palácio dos Congressos. Construir o futuro com o trabalho decente é o lema deste seminário de 3 dias, organizado pela UGT, União Geral dos Trabalhadores. Nós estamos a discutir o trabalho decente, porque a última reunião da OIT, a última conferência internacional da OIT, se concluiu as grandes ideias sobre essa questão do trabalho decente. Então nós também vamos entrar para o nosso congresso falando do trabalho decente, porque era preciso nós acertarmos as nossas leis laborais com alguns ideais que estão plasmados nos pressupostos da OIT. À volta deste grande tema, outros subtemas estão em análise. O conceito sobre o trabalho decente. Nós também discutimos no dia de ontem a questão da inspeção de trabalho no contexto da crise econômica mundial. Hoje nós estamos a falar da OIT com relação às leis nacionais, como é que uma convenção internacional da OIT interfere nas nossas leis, ou como é que são os pressupostos, como é que os pressupostos da convenção interferem nas leis nacionais. Mais tarde nós vamos falar sobre a experiência de Portugal em relação à negociação coletiva no contexto da crise, e terminaremos no sábado com a lei sindical, também o papel do líder sindical no contexto dessa crise. Trata-se de um seminário de preparação para o 4º Congresso Ordinário da UGT, que será realizado este domingo no Palácio dos Congressos. Com o objetivo de nós revermos nossos estatutos, revermos os órgãos de direção e, pronto, dar um novo elan à organização internacional, à nossa organização nacional, que é a UGT. As conclusões deste 4º Congresso serão apresentadas às autoridades nacionais. É tudo. Obrigada por nos terem acompanhado. Boa noite e bom fim de semana.